Oi, time, tudo bom com vocês? Bora começar mais um episódio do podcast Empreenda. Eu sou a Bruna Lisch, host do podcast, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre algo que impacta diretamente o quanto você consegue cobrar pelo seu trabalho, a sua imagem pessoal e o seu posicionamento. Esse é um tema que muitas vezes passa desapercebido, mas que faz toda a diferença na forma como o mercado vê a gente. E por isso eu convidei uma especialista no assunto para a gente trocar uma ideia muito legal aqui no episódio de hoje. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu queria falar rapidinho sobre um projeto novo de 2025, que é a comunidade Pílula de Desenvolvimento. Ela é uma comunidade pensada para você que quer se desenvolver como empreendedora e como pessoa. Todo mês a gente vai ter uma aula de uma convidada incrível falando sobre temas como finanças, mindset, ansiedade, vendas, alimentação e, claro, posicionamento e imagem pessoal também. Além disso, você tem um bônus exclusivos também, um espaço para trocas dentro da comunidade. Então, se eu fosse você, não perderia essa oportunidade, porque só esse ano a comunidade, que custaria R$324 com o acesso anual, ela tá saindo apenas por R$27. Então, se eu fosse você, não perdia essa oportunidade. E agora vamos dar início ao podcast mesmo e vamos apresentar a nossa convidada especial. Ela é especialista em imagem pessoal, ajuda mulheres a se posicionarem com mais confiança e estratégia e acredita que a imagem é muito mais do que estética, ela é uma ferramenta de valor. Camila Boia, seja muito bem-vinda ao podcast Empreenda. Boa noite! Como vocês estão? Eu tô bem, e você? Como você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, sou honrada, muito feliz de estar participando desse momento. E espero poder agregar, ajudá-las e ajudá-los da melhor forma possível para refletir cada vez mais esse potencial incrível que a gente tem por meio da nossa imagem. Imagina, eu que agradeço, sou muito fã do seu trabalho, já falei isso pra você várias vezes. Quem não acompanha ela já começa a acompanhar, porque realmente ela manda muito bem. E eu que agradeço por você aceitar o convite, tá? Maravilhosa. Antes da gente começar o tema em si, né, que eu sempre gosto de começar os episódios assim dessa forma, eu queria entender um pouco mais sobre a sua trajetória. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre como a imagem pessoal ela entrou na sua vida e como que você transformou isso em profissão. Como foi todo esse processo? Bom, essa história começou lá em 1997. É brincadeira, é zoeira. Quando eu nasci? Quando eu nasci... Mas, falando bem sério agora, desde quando eu era bem criança, eu fui muito ensinada pela minha mãe e pelas minhas avós, principalmente, que a gente precisava estar sempre arrumada. Ela sempre me ensinou a ser muito vaidosa, eu sempre gostei muito de cuidar de mim, de passar creme, de fazer maquiagem, aquelas maquiagens de criança, borrocava minha cara inteira. Já peguei batom escondido da minha mãe, comi o batom todo, porque eu amava passar maquiagem. Não era suficiente só passar no rosto, eu tinha que comer o batom também. Então, desde criança, eu já tive muito essa pegada mais voltada para autoestima, para me valorizar, para cuidar de mim, cuidar da minha beleza, ser muito vaidosa. Mas a vida vai acontecendo, as coisas vão se desenrolando e a gente vai perdendo um pouco desse tato para o nosso dia a dia, principalmente. É muito difícil falar de uma pessoa que ela se arruma 100% das vezes, todos os dias, estando de forma impecável, porque isso não faz parte da realidade de 90% da população brasileira e mundial. A gente tem outras obrigações também. Foi isso que aconteceu comigo. Por muitas situações também internas, por muitos relacionamentos que eu já vivi, eu fui perdendo essa vontade de me arrumar, essa vontade de me sentir bem, fui perdendo o conhecimento sobre como me valorizar, tentando sempre me encaixar em algum tipo de padrão do que era aceito, do que era bonito, do que era o certo. Alisei o meu cabelo por muito tempo. Passei por vários tipos de relacionamentos que foram bem frustrados nesse sentido. Mas eu falo que o meu grito de rebeldia, de força, foi quando eu comecei a minha transição capilar. Porque eu falei assim, chega, eu não quero mais ter cabelo liso, eu não aguento mais isso na minha vida, não quero mais fazer progressiva. Quero descobrir como é o meu cabelo natural. Quero saber como que funciona isso daqui.
E eu falo que a minha, não transição de imagem em si, mas o meu gosto por me arrumar, o gosto por retomar esses ensinamentos que vieram de família veio principalmente da minha transição capilar. Era um momento que eu estava aprendendo a me redescobrir, que eu gostaria de entender quem era a Camila naquela época. Alguns anos depois eu já passei por outra transição, que foi a transição de carreira. Eu fui advogada por muitos anos e não fui muito feliz na advocacia, principalmente nos últimos anos, por perceber que aquilo não era uma coisa que eu queria levar para minha vida toda. E durante esse período entre a transição capilar, a transição de carreira, eu descobri esse universo da imagem mais uma vez, entendendo quais eram as roupas que me valorizavam, que eu tinha o poder de me sentir mais confiante, mais bonita, mais segura de mim mesma, e que as pessoas conseguiam ver isso em mim sem que eu precisasse fazer muito esforço. Eu não precisava virar aqui para Bruna, eu sou uma mulher extremamente confiante, tá? Você tem que confiar em mim. Eu sou segura, eu sou a melhor profissional desse planeta. Eu não precisava falar isso, as pessoas percebiam. Porque era como eu me sentia. E por ter vivido muito desse processo na prática, quando eu decidi que eu não ia continuar na advocacia, pensei, por que não? Eu já sou boa nisso, eu faço isso muito bem pra mim, eu falo sobre isso para as minhas amigas, eu consigo ajudá-las da melhor forma. Por que não fazer disso a minha profissão? Estudar, me especializar e começar a trazer esse mesmo sentimento para outras pessoas. Então foi aí que começou mais ou menos 1 ano e meio atrás. Começou essa jornada da minha nova profissão em me tornar uma consultora de imagem, em trazer essa imagem para o meu dia a dia e ensinar outras pessoas a fazerem isso para que elas pudessem ter resultados semelhantes dos que eu tive. Por mais que a advocacia não fizesse mais sentido, eu tive muitos resultados bons lá dentro. E isso se deu muito à minha confiança, à minha imagem e à forma como as pessoas enxergavam em mim algo de competente. Então foi mais ou menos, foi em 1997, mas o desenrolar da história foi um pouquinho depois. Ah, eu achei muito legal. Eu me identifiquei muito com a parte da história que com o tempo a gente vai deixando, sabe, meio que deixando isso de lado, pelo menos eu sempre gostei de me arrumar também, assim, desde que eu me lembro, assim, eu gostava também de me arrumar. Só que chegou uma época que, assim, eu tinha tanta coisa pra fazer que, assim, ou eu gastava um tempo me arrumando ou eu gastava um tempo fazendo outras coisas. E isso de me arrumar foi acabando, ficando de lado, porque eu tinha uma dificuldade de me arrumar, na verdade. Não era algo simples, não era algo fácil pra mim. Tipo, eu precisava me esforçar. E foi, inclusive, foi um dos motivos, assim, de eu me interessar tanto por imagem pessoal, eu seguir você e adorar seu conteúdo, é muito por causa disso. Porque quando eu comecei a, enfim, querer voltar, né, nesse momento de me arrumar, porque eu falei, não, eu gosto de me arrumar, eu queria voltar com isso, só que sem ser aquela coisa que você... Sabe aquelas mulheres que saem sempre impecáveis, mas demoram horas pra se arrumar? Tipo, eu não tenho horas pra me arrumar. Mas se você tem um guarda-roupa, enfim, alinhado, se suas coisas, elas conversam entre si, fica muito mais fácil de se arrumar, né? E passei também por esse processo. E hoje estou, né, retomando isso de me arrumar. Eu também trabalho de casa, acho que bastante gente que trabalha de casa sente isso, que dá uma preguicinha de se arrumar pra ficar em casa. Você fala, nossa, mas eu só vou ficar em casa, e daí você não se arruma, só que daí você fica o dia inteiro, tipo, se sentindo uma ameba, porque você tá de pijama, sei lá, porque você tá com uma roupa de ficar em casa. Mas eu super passei por esse processo. E assim, ó, pra gente falar sobre imagem pessoal, né? Acho que é uma coisa assim que se fala muito hoje em dia. E quando a gente fala de imagem pessoal, do que exatamente a gente está falando? E como que isso influencia a percepção de valor que as pessoas têm da gente? O que engloba a imagem pessoal e como que isso está relacionado? Bom, eu vejo a imagem hoje como uma forma muito forte de você se expressar. De você mostrar não só o seu profissionalismo, mas a sua personalidade, os seus gostos pessoais, o que você está disposto a fazer, as combinações que você gosta, uma cor que você gosta de usar. Eu vejo a imagem hoje muito nesse lugar. E pensando no mundo hoje que tá todo mundo vestido tão igual, tá todo mundo fazendo sempre as mesmas coisas, eu vejo que as pessoas estão procurando por esse lugar de diferenciação. Então, beleza, para além da imagem, da roupa que você está vestindo, será que isso tem algum significado por trás? Então, quando a gente fala de imagem, é sim se arrumar, é cuidar de si, com certeza. O fato da gente cuidar da nossa aparência
faz as pessoas do outro lado terem uma percepção de valor muito alta. Eu gosto muito da ideia. Eu tava conversando esses dias com meu namorado sobre isso. Falando sobre, tipo, quando a gente começou a namorar, por exemplo, ele vivia por aí com, tipo, roupa de esporte, assim. Nem era camisa de time, mas, tipo, shorts de basquete e camisa de esporte, assim. E não me incomodava, porque eu também não tava muito nessa vibe de me arrumar, né? Até que, tipo, sei lá, a gente foi no shopping e ele foi de shorts de basquete. Daí eu falei, não, tipo, no shopping, o shorts de basquete, ele não tá legal. E ele ficava tipo, mas por quê? Eu tô confortável, eu tô bem assim e tal. E eu falava, mas assim, não, as roupas, elas têm, assim, um lugar. E assim, demorou pra eu entender o que isso representava pra mim, sabe? E uns tempos atrás eu entendi. Na minha opinião, quando você nem sendo no aspecto profissional, mas também cabe no aspecto profissional que eu vou falar. Mas assim, quando você sai comigo, a gente vai num lugar, sei lá, é meu aniversário, você vai com uma roupa de esporte, sei lá, você tá dizendo que você não quis se arrumar, que você só pegou lá a primeira coisa que vem na sua frente. Ou seja, você tá me passando a imagem, tipo, a impressão que eu tenho ao olhar pra você é que você não tá nem aí pra sair comigo pro meu aniversário, enfim, porque você não se importou de se arrumar. Agora, não. Mas é um lugar que é super de esporte, é numa chácara, eu vou achar ótimo, acho que você tá super dentro, mas acho que é isso, né? No mercado de trabalho, por exemplo, não, porque eu não me arrumo, eu não quero me arrumar e eu não vou me arrumar, tudo bem, mas essa é a imagem que você tá passando para as pessoas, de quem não se arruma, de quem não tá nem aí. Agora, se arrumar não é ser padrãozinho, né? Que é muito do que você traz, assim, tipo, se arrumar não é, sei lá, usar alfaiataria, blazer e batom vermelho e o cabelo liso, né? Porque era muito padrão antes, né? Era o cabelo liso que você até falou da transição capilar. Não é isso, é você ser você e você se vestir do jeito que você se sente bem. E um ponto aqui, já comentei com você sobre isso, eu tenho essa dificuldade e eu abri uma pergunta na minha caixinha esses dias por causa da live e me mandaram essa mesma pergunta, achei muita coincidência. Mas é uma pergunta sobre o que a gente pode fazer na nossa imagem para gerar mais credibilidade. Você tem bastante aluna que chega com essa demanda para você? Eu tenho particularmente muitas amigas. Já conversei sobre isso com as minhas amigas sempre, assim. A gente tem cara de novinha, mas a gente sabe do que a gente está falando, e a gente não é levada a sério. As pessoas não querem ouvir, elas não querem. Enfim, quem é essa daí falando para mim o que ela tem para dizer, sabe? E você tem alguma dica? Você tem alunos que passam por isso? O que você pode dar e falar pra gente um pouco sobre isso? Acho que é um tema, assim, bem legal aqui. Com certeza. Bom, antes de falar sobre isso, eu quero fazer um comentário sobre o que você falou, da gente se arrumar mesmo, do quanto isso é importante observar isso dentre os ambientes. E quando você se arruma, você está demonstrando não só um cuidado para si, mas você está demonstrando um cuidado com o outro. Sim. Então, se você vai para uma reunião, vai para algum lugar totalmente desarrumada, você está mostrando para as pessoas que aquele lugar não vale o seu tempo, não vale o seu esforço. De uma forma muito inconsciente, o nosso cérebro entende isso. Eu não tá falando isso expressamente, mas é isso que dá a entender. E com certeza, muita gente, nossa, pelo amor de Deus, Cami, quero passar mais credibilidade. Como que eu faço isso no meu dia a dia? Uma orientação que eu dou assim, prática, para você começar a aplicar amanhã. Faz o básico. Aquele básico bem feito. Começa pelo básico. Não precisa inventar a roda da imagem pessoal. Não precisa ir no shopping, renovar todo o seu guarda-roupa. Sabe aquele sapato que tá sujo? Aquele sapato que tá descascado? Não use ele mais. Sabe aquele cinto que ele já tá velho, que ele já tá descascando tudo, horror, não use ele mais. Quando você tiver com a sua unha descascando o esmalte, não deixa descascando, tira o esmalte. Quando você tiver com o cabelo naquele dia ruim, eu tenho meus dias de cabelo ruim, gente. Meu cabelo é cacheado. Ele decide a hora que ele quer ficar bom. E não tem quem faça ele ficar bom no dia que ele não quer. Então, nos dias que o seu cabelo não tá bom, o que você vai fazer? Um penteado. Faz um coque, faz um rabo de cavalo, faz um penteado ali meio preso. Aquela blusa que você tá guardando há 5 meses esperando servir nela. Ou porque você quer emagrecer, ou porque você quer engordar.
mas ela tá lá guardada, parada. Não usa ela mais não, doa, coloca, passa pra frente. Aquela calça que você já fez a barra dela 5 vezes, já arrumou o zíper 3 vezes. Todo mundo tem essa calça de estimação dentro do nosso guarda-roupa. Sim. Gente, é difícil desapegar, porque tem uma história emocional ali por trás. Não usa ela mais, não. A gente fazendo o básico da imagem, gente. O básico, que é observar a sua postura, observar os detalhes. Muita gente quer entender o grosso da imagem, mas esquece de observar os detalhes. Dentro da advocacia, eu aprendi isso. A gente ganha ou perde um processo, não é naquela petição de 30 páginas, é em um detalhe. Na imagem é a mesma coisa. Então, você fazendo o básico, cuidando da sua aparência no seu dia a dia. Quanto mais você fizer, mais aquilo se torna natural. Mais você sustenta essa postura se sentindo confiante e mais você vai conseguindo evoluir. Não adianta eu falar pra você aqui, compra um blazer, compra uma calça alfaiataria, compra uma blusa azul, compra uma jaqueta preta. Se isso não faz sentido pra você, faz o básico todos os dias. Mas não adianta fazer só amanhã também. Ah, não. A Camila falou, amanhã eu vou me arrumar, vou passar uma maquiagem leve. Ai, Cami, não gosto de maquiagem. Protetor solar com cor, batonzinho, lip tint. Passa o mesmo lip tint que você passa na boca, passa aqui no blush pra dar uma carinha de saúde. Pronto, tá maravilhosa. Às vezes as pessoas querem uma coisa assim fenomenal, uma descoberta de outro mundo, mas esquece de fazer aquilo que funciona todo dia. Então, se hoje tem algum problema na sua imagem, se você acha que não tá passando credibilidade suficiente, comece a observar esses detalhes. Se a gente tiver meninas aqui, quero fazer um papo calcinha aqui bem rapidinho. Sabe aquela calcinha rasgada que você também de estimação? Você tá guardando lá, nossa, mas ela é tão confortável. Depois eu tiro e compro mais, joga isso fora. Você não vai nem doar, joga fora. Isso além, ninguém tá vendo a sua calcinha, ninguém vai ver que você tá com a calcinha rasgada, mas você sabe. Sim. Usar calcinha rasgada é a pior coisa pra autoestima de uma mulher. E aqui a gente fala como uma mulher no seu maior íntimo. Cara, você não é como se você mandasse uma mensagem pro seu cérebro falando assim: você não presta nem pra usar uma calcinha boa. Sim. Olha isso! Como que você vai passar credibilidade assim, minha senhora? Não tem como. Então vamos fazer o básico, depois a gente incrementa. E é muito loucura, né? Nossa, juro, acho que se alguém tá ouvindo aqui e não passou por isso, me fala, mas eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, de tipo, você se arruma e você se sente assim, tipo assim, nossa, como eu tô linda, nossa, eu amei esse look, nossa, maravilhosa. Tipo, ou sei lá, você tá num dia pra baixo. Eu tenho isso, eu sempre, faz bastante tempo que eu não posto isso aqui, inclusive, mas eu sempre postava nos meus stories. Visual melhorou, produtividade aumentou. É tipo, estou me sentindo pra baixo, estou com preguiça, não quero fazer nada. Vai lá e se arruma, se sente bonita, você vai querer fazer na hora, você vai querer gravar um story, você vai querer gravar um vídeo pro YouTube, que seja, você vai querer fazer um conteúdo, porque olha como eu tô linda pra fazer um conteúdo. Não vou deixar esse look passar em branco. Você vai querer, você vai se animar muito mais. E uma coisa que eu sempre trouxe muito isso aqui pras minhas alunas, eu acho que cabe muito também para essa questão da imagem pessoal, porque tem a ver com hábitos, rotina. Uma dica que eu sempre dou é que começa aos poucos e tenta manter constância. Então, não adianta você falar que, nossa, você vai todos os dias, a partir de amanhã, todos os dias, você vai acordar 1 hora mais cedo, todos os dias. 1 hora mais cedo, porque você vai se arrumar e você vai pensar com isso. Você não vai. Você vai. Amanhã você pode até fazer isso. Pode ser que sexta você faça também. Mas chegou sábado, você já não vai mais. Porque sábado já não vou acordar mais cedo. Daí domingo, não, domingo. Daí segunda, não. Segunda, não vou acordar mais cedo. Daí já desandou. Então, assim, igual a Cami falou, faz um negocinho simples. Faz tipo, só uma make que demora, sei lá, 5 minutos. Olha, juro, passar um protetor solar com cor e um lip tint demora quanto, gente? 5 minutos, sabe? Nem isso! Nem isso, você não precisa acordar mais cedo. E nossa, porque não vai, no fim não é sustentável. Então, acho que essas dicas são muito legais também, de fazer aos poucos, né? Porque eu acho que quando a gente quer abraçar o mundo, acaba que a gente não consegue. Junto com essa questão da credibilidade, uma outra dor que eu também sinto muito e já vi de alunas minhas, já passei por isso também, é a questão de você não conseguir cobrar o quanto realmente
vale o seu trabalho. E aqui eu vejo 2 pontos. Um ponto eu acho que eu poderia cobrar mais, mas eu não cobro, porque eu não sinto esse valor, sabe? Tipo, eu tenho vergonha, sei lá, não sinto que meu trabalho tem esse valor. Ou o outro ponto eu tento cobrar, tipo, eu sei lá, fiz uma pesquisa de mercado, vi que no mercado cobra-se esse valor, e eu vou lá e tento cobrar, mas as pessoas não pagam. As pessoas não pagam e meu trabalho é bom, é de qualidade, mas mesmo assim as pessoas não pagam. Como que essas duas coisas elas estão relacionadas com a imagem pessoal? Assim, na sua visão, qual que é a sua experiência? Se suas alunas também passaram por isso, se tem alguma dica para dar também? Vamos lá, vamos pegar a primeira opção primeiro. Vamos imaginar, gente, eu vou vender para vocês essa garrafa azul. Essa garrafa aqui é azul. Eu vou vender ela pra você. Mas você tá vendo que ela não é azul, ela é cinza. Não, mas eu tô falando, ela é azul. Mas você fala, não, ela é cinza. Aí eu olho pra garrafa assim, será que ela é cinza? Mas e se ela for azul? Não, eu acho que ela é azul. Não, é azul sim, compra, ela é azul. Mas ela é cinza. Será que ela é cinza mesmo? Como? Você vai comprar essa garrafa de mim? Não. Como que eu vou convencer pra você que essa garrafa aqui é azul, se nem eu acredito? Se eu tive dúvidas. É a mesma coisa com a gente querendo cobrar mais pelo nosso trabalho. Como que eu vou colocar um preço a mais, preço mesmo, de dinheiro, valor, reais? Como que eu vou aumentar o preço se eu sinto, se eu não acredito que eu estou valendo aquilo? Uma consultoria minha, vamos supor, no começo, quando eu comecei a minha consultoria, meu primeiro plano de consultoria ali tinha o valor de, sei lá, R$ 600. Um exemplo. Todo mundo falava assim, não, Camila, você pode cobrar mais caro. Eu, gente, eu tô começando, para com isso. Calma, eu vou começando aos poucos. Eu sabia que eu podia cobrar mais, porque eu sabia do valor que a minha transformação tem. Aqui agora eu tô falando de valor, não tô falando de preço. Eu sei o quanto você se olhar no espelho e gostar da imagem que você tá vendo, aquilo ali não tem preço, tem valor. Sim. Você acordar e colocar uma roupa que tá no seu guarda-roupa, no seu corpo, e essa roupa te vestir bem, sem que você precise colocar uma cinta para ficar apertando a barriga, sem que você precise ajustar nenhum pedaço daquela calça para ela não ficar caindo. Não, isso não tem preço, gente, tem valor. Só que eu não acreditava em mim o suficiente para eu conseguir mostrar esse valor para as pessoas. Obviamente, eu não conseguia. Então, dentro desse primeiro ponto de pessoas que querem aumentar o seu valor, mas ainda não conseguem, é trabalhar o interno, a confiança e a autoconfiança. Tem uma frase que eu sempre falo dentro das minhas palestras e no meu perfil também: ninguém transmite uma confiança que não sente. Como que você vai se posicionar como uma pessoa confiante se você não sente essa confiança em você? Com certeza. Não tem como, não existe. Então, para você que quer aumentar o seu preço, mas ainda não tem coragem, comece a se fazer perguntas. Por que que eu não tenho coragem? Ah, é porque eu ainda não sinto que eu sei o bastante, que eu tenho conhecimento bastante. Então, você já sabe o que você tem que fazer, você tem que aprender mais. É porque eu vejo que tem outra pessoa que ela tem muitos anos de experiência na minha frente e ela tá cobrando mais por causa dos anos de experiência. Ok, então como que eu posso trazer esse valor para a pessoa sem precisar esperar 5 anos para ter a mesma experiência que ela? Ah, é porque eu acho que as pessoas não vão pagar para mim. Aí o problema tá na sua autoimagem. Você olha pro espelho e não confia em você não confia no seu taco. Agora vamos para o segundo exemplo. Bruna, você é uma pessoa que é zero da atividade física. Um exemplo. Não gosta de atividade física, não faz. Assim, não gosta. Você não vai pra academia, não vai correr na praia, não vai correr no parque, nada dessas coisas. Você é completamente sedentária e não tá querendo sair dessa vida. Bruna, eu quero te vender essa garrafa. Essa garrafa aqui, ela é tão incrível que você, assim, você não tem ideia. Essa garrafa é cinza. Então, quando você estiver fazendo exercício no parque, ela não vai sujar, porque ela é uma cor escura. E aí não vai ficar suja igual garrafa branca ou muito clara. Não vai manchar, você consegue segurar ela. Além disso, você consegue fazer exercícios físicos por mais de 2, 3 horas, porque essa garrafa é térmica, sua água aqui vai ficar geladinha. Além
além disso, olha isso aqui, ela ainda tem um lugar para você segurar. Então, você não tem que ficar segurando com a mão inteira. Aí a mão começa a suar e escorrega. Não, você pendura aqui, ó, coloca no chaveiro assim no seu bolso, no seu short de academia e vai correr. Você não precisa se preocupar, porque essa daqui vai ser a sua o seu melhor investimento, a sua companheira de exercícios físicos. Você nunca vai passar sede enquanto você estiver fazendo exercício físico com essa garrafa. Você vai comprar de mim, Bruna? Não, porque eu não faço exercício. Segundo exemplo, você tem certeza do seu valor, mas você está oferecendo e as pessoas não estão comprando. Você está oferecendo para a pessoa errada. Concordo. Porque essa daqui pode ser a melhor garrafa do mundo. Se a Bruna não vê valor nela, ela não vai comprar. Ela pode carregar o meu celular automático. O meu celular aqui, ela tá carregando um celular. Ela pode ser Bluetooth, pode fazer o que ela quiser. A Bruna não faz exercício físico, ela não quer essa garrafa. Então pode ser que na sua imagem também você esteja atraindo o tipo de pessoa errada para o seu negócio. Porque você não tem clareza do seu posicionamento, você não tem clareza de qual é a dor do seu cliente, o que ele está precisando, e você está oferecendo uma coisa para ele que ele não se importa. Ou você está oferecendo uma coisa para as pessoas que se importam, mas não tem dinheiro para pagar. Agora imagina se eu fiz todo esse pitch de vendas por essa garrafa. E a Bruna, vamos imaginar agora que a Bruna é atleta. Nossa, atletíssima. Sai para correr 4 horas da manhã, enfia a cara dentro de um balde de água gelada. Imagina. Faz 5 horas de exercício físico. Aí eu falo pra Bruna assim, Bruna, essa garrafa, todas as qualidades que eu já te falei, ela tem um investimento de apenas 5 mil reais. Imagina. Você vai comprar? Não. Pode ser que ela valha 5 mil reais, mas pra Bruna não. Não, né? Só que, às vezes, você está falando certo com as pessoas erradas. Ou, às vezes, você está falando certo para a pessoa certa, mas no momento errado. Às vezes, a Bruna, daqui uns 2 anos, ela queira pagar 5 mil reais nessa garrafa. Mas agora não é o momento. Às vezes, a Bruna é a pessoa que é sedentária, zero exercício físico. Ela não é o público dessa garrafa. E a sua imagem vai falar quem são as pessoas que estão chegando para você também. Dependendo se você é uma pessoa que tem um trabalho extremamente acolhedor, que mostra ali o lado humano das coisas, e você se veste só de alfaiataria preta, batom vermelho e salto 15, você tá com ruído na sua comunicação. Tá se comunicando certo para as pessoas erradas. Pode ser que a sua fala esteja certa, mas a imagem não está acompanhando. Então, precisa ter uma coerência ali entre o que você está oferecendo, o que você está cobrando e o que você está sustentando também. Por isso que eu falo que ninguém sustenta, ninguém transmite uma confiança que não sente. Porque para você ter certeza do seu trabalho, do que você faz, de como você faz, você tem que ter certeza disso. Se você não tem confiança, não tem como aumentar preço. Nossa, eu concordo muito. Nossa, várias coisas me passaram pela cabeça quando você estava falando. Uma delas é muito louco o valor que as pessoas dão para as coisas, né? Mas você tem que achar o público certo. Vou dar um exemplo, assim, muito louco sobre 2 coisas muito caras. Exemplo, comprar um videogame, tipo um PlayStation 5. Você sabe quando que eu vou gastar um dinheiro do caramba pra comprar um PlayStation? Nunca. Eu nunca vou. Nunca. Não vou. Não vou, não gosto, não uso pra nada, não vou. Agora, o meu namorado vai. E se bobear, ele compra o 5, o 6, o 7, lança um novo, ele vai comprar de novo. E conforme, se ele tiver dinheiro, ele vai comprar. E meu irmão também vai comprar. E eu conheço várias pessoas que também vão comprar. Agora, em contrapartida, se você tivesse dinheiro, Cami, você compraria uma bolsa da Chanel, daquela clássica, sabe, da Chanel, aquela pretinha? Eu, particularmente, super compraria porque eu acho ela linda, mas eu não tenho dinheiro. Mas o meu namorado olha para aquilo e fala: Meu, que desperdício de dinheiro colocar todo esse dinheiro numa bolsa, sabe? Ou qualquer coisa, né? Pode ser até, sei lá, no serviço de imagem pessoal. Eu já teve alguns momentos de eu querer comprar uma coisa assim, meu namorado falar: Nossa, Bru, mas, tipo,
olha o valor de você comprar isso daí, né? Tipo, mas eu quero, pra mim faz muito sentido o valor, sabe? Enquanto que pra ele o valor tá em outras coisas. Então, acho que é muito isso. Você tem que achar o seu público, né? Se você tá conversando com a pessoa certa, ela vê valor naquilo que você tá dizendo. Eu, por exemplo, voltando um pouco na questão da credibilidade, né? Eu tenho um cara de mais nova e eu sei disso. Tipo, eu ouço isso, sei lá, desde que eu tenho 15 anos, acham que eu tenho menos de 15 anos. Daí eu fiz 18, achava que eu tinha 15. Daí eu fiz 20, achava que eu tinha 15. Hoje eu tenho 27 e tem gente que ainda acha que eu tenho 15 em algumas situações, juro. Tipo assim, eu acho muito engraçado. Mas assim, em algum momento isso já, exatamente igual você disse, acabou com a minha confiança. Eu não tinha confiança, porque eu falava, nossa, as pessoas acham que eu tenho 15, então acabava com a minha própria confiança. Mas a partir do momento que eu percebi que não, eu sei do que eu tô falando, não, eu sei que eu estou ajudando, eu tenho pessoas, algumas pessoas que realmente são o meu público, que me dão esse feedback de, nossa, que conteúdo legal, nossa, eu adorei esse vídeo, nossa, me ajudou muito, faz mais desse. Eu fui começando a mudar a minha própria postura, né? A minha imagem com relação a mim mesma. E tá tudo bem, eu não preciso ser quem eu não sou, eu não preciso. Sabe, eu não quero também ser aquela pessoa que, tipo, beleza, eu pareço ser mais nova, então eu vou fazer de tudo pra parecer mais velha. Não, eu quero parecer ser quem eu sou, e eu sou assim, sabe? Eu não quero mudar quem eu sou pra parecer. E acho que esse é um outro ponto também que eu queria trazer aqui, é isso de você querer mudar para parecer algo que você não é. Então, assim, você tem alguma dica, enfim, algum ponto em relação às pessoas que querem construir uma imagem de autoridade, querem passar mais autoridade, mas não querem deixar de ser autênticas. Elas não querem começar a usar blazer e batom vermelho e alfaiataria e todas aquelas regras, né, que dizem aqui que a gente precisa fazer, a gente precisa usar, porque senão a gente não passa credibilidade. Qual dica você daria aqui pra gente em relação a isso? Porque eu acho que esse também é um ponto que pega muito na maioria das pessoas, que pelo menos eu sinto aqui do público, porque realmente a gente não quer perder a nossa essência, mas a gente quer passar autoridade junto, né? Enfim. Primeiro de tudo, você tem que ter muita clareza de que a partir do momento que você for autêntica e querer se posicionar como uma autoridade autêntica, você vai desagradar muita gente. E por mais que as pessoas falem muito sobre isso, poucas pessoas estão realmente preparadas para quando esse momento chega. E aqui eu falo por um relato pessoal meu. Eu tive alguns vídeos que viralizaram nas redes sociais em alguns momentos. E eu não estava preparada para a chuva de hate, para a chuva de comentários que veio contra o meu posicionamento, contra aquilo que eu realmente acreditava. Aquilo me feriu. E aí eu vi que eu precisava ainda fortalecer muita coisa dentro de mim para conseguir lidar com aquilo. Então, comecem a pensar sobre isso. Beleza, eu quero ser verdadeira e eu quero ser autêntica. Eu tenho que ter certeza que eu vou desagradar algumas pessoas. Porque por mais que às vezes a gente queira, a gente não agrada todo mundo. Infelizmente, ou felizmente, Nunca, né? nunca, Não tem como, gente. Não tem como. Nem Jesus agradou todo mundo. Exato. Nós, para querer fazer alguma coisa desse sentido. Então, a primeira coisa que você tem que ter bem clara é isso. Esteja preparada para quando as críticas chegarem. Porque se for a primeira crítica que vai te derrubar, aquele posicionamento não é autêntico. Você não está sendo verdadeira. Se você verdadeiramente acredita naquilo, na sua postura, na sua imagem, você vai defender aquilo ali com unhas e dentes. Esteja preparada para isso. A segunda coisa é que antes de querer ser autêntica ou mostrar uma imagem autêntica, você tem que saber quem você é, minha senhora. E essa é a pergunta do milhão. Até a gente vai morrer respondendo essa pergunta. Sim. Quem eu sou? Nossa, tão profundo, tantas camadas, tantas versões da Camila, tantas versões da Bruna. Sim. Tantas coisas que podem ser faladas. Mas como que você conecta isso com o seu trabalho, com a sua imagem? O que na sua imagem é importante que vale a pena você refletir tanto que vai fazer as pessoas te reconhecerem em automático? Sim. Quero contar uma história aqui bem rapidinho sobre um dos pontos do meu posicionamento, que é o porque eu uso o azul. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que grande parte dos meus posts, das minhas roupas, tem sempre alguma coisa azul ali.
E o azul é uma cor que me conecta muito com a minha infância, principalmente com os momentos que eu tive com o meu avô. O meu avô sempre me levava pra praia, e aí a praia sempre tinha aquele negócio todo azul, céu azul, mar azul. Aqui na minha cidade tinha um clube, ainda existe. Tem um clube que chama Clube Jaó, e o meu avô era sócio desse clube. E todo final de semana que eu tava na casa dele, ele me levava pro clube. Clube cheio de piscina. Gente, eu tinha 6 anos. Eu era um peixe. Eu falava pro meu avô que eu era uma sereia, pra ele me deixar lá, que eu ia embora, para ele ir embora, que eu ia morar lá a partir de agora. E são momentos da minha história em que eu não precisei me provar pra ninguém. Eu não precisei provar que a Camila era profissional. Eu não precisei provar que a Camila era uma boa pessoa. Eu tava sendo a Camila. E o meu avô hoje, ele não tá aqui nesse plano terrestre mais. Ele faleceu há alguns anos. E a cor azul hoje me conecta não só diretamente a ele, que é uma lembrança muito forte que eu tenho dele, mas ela me conecta a esses momentos da minha infância em que eu era verdadeiramente a Camila. Como que era a Camila daquela época? Eu era engraçada, eu era espontânea, eu era divertida, eu era aquela criança que sentava do lado de outra criança e: oi, tudo bem? Quer ser meu amigo? Eu imagino, viu? Oi, vamos brincar? Oi, posso brincar? Eu era descarada. Por que raios? As pessoas falaram que a gente não pode ser descarada. Seja descarada, mulher. Se esse é o seu comportamento, é a sua personalidade, seja. Então, antes de querer mostrar uma autenticidade para as pessoas, e não se enganem, a autenticidade não se mostra só por meio das cores, só por combinações de cores, estampas diferentes, modelagens diferentes. É aquilo que te conecta com a sua história. Hoje eu posso não estar usando nenhuma roupa azul, mas eu sempre estou usando alguma coisa azul. Porque é isso que me conecta com essa verdade da Camila, com aquela verdadeira essência. Aquela criança que brincava, que era descarada, que gostava de conversar com as pessoas. Como que eu posso mostrar isso na minha imagem de alguma forma? E é sendo autêntica, sendo verdadeira com a sua história, que as pessoas vão começar a te respeitar. Que as pessoas vão convidar vocês para eventos, para palestras, para aulas. É um movimento, gente, que acontece de uma forma natural. Você não precisa forçar nada. A partir do momento que você sabe quem é, você se conecta com a sua história e você se comporta como tal, as pessoas veem. Você não precisa falar nada, não precisa forçar nada. Então, se eu posso dar... Será que tem mais um? Deixa eu pensar aqui. Autoridade, desagradar, ser fiel à sua essência... Eu acho que eu vejo que o mais importante é isso. Vamos fazer muito um processo aí de autoconhecimento, que ele é muito necessário na nossa jornada como empreendedora, sim, mas para a vida, gente. Como eu falei, a gente vai morrer respondendo a pergunta de quem sou eu. Então, se você quer mostrar a sua melhor versão hoje, saiba que melhor versão que é essa. Não tem como a gente mostrar uma coisa que a gente não sabe. Com certeza. Uma coisa que você me fez muito refletir, a hora que você me contou do azul, né? Eu, assim, só um parênteses, eu sou tipo... O meu avô, ele ainda é vivo, mas ele é tipo meu grude, então eu sou grude dele, né, na verdade, mas eu me identifiquei muito com a história. Mas o que eu tava pensando sobre a cor é que... Sabe aquela questão de... meu Instagram, que paleta de cores eu vou escolher, porque eu tenho que seguir a paleta de cores. E daí seria legal se as minhas roupas fizessem parte dessa paleta de cores, porque daí tá tudo ligado, etc e tal, beleza. Eu tinha, quando eu comecei, minha paleta de cores era rosa, escuro. Era rosa, tipo pink, assim, eu adorava essa cor. Passou um tempo, eu parei de me identificar com ela, e eu também achava que trazia bastante infantilidade, assim, do jeito que eu usava, enfim. E daí eu mudei pra uma cor. Assim, na época eu nem tinha percebido, mas hoje eu percebo que são as minhas cores preferidas. Que é tipo laranja, bege, preto e branco. Quando você for me ver vestida, ou eu tô de branco, ou preto, ou bege, ou tipo marrom, laranja, sabe? Tons assim, relacionados. E é muito louco que isso aconteceu de forma natural. E acho que às vezes é isso, é muito mais sobre você... ver o que faz sentido pra você e aplicar do que você querer seguir a lógica. Tipo, a fulana usa essa cor, pra fulana dar certo, então eu vou fazer igual. Mas a fulana, ela é do jeito dela e você é do seu jeito. Eu lembro muito da Yasmin Castilho, eu adoro ela, dela falando que quando ela começou nas redes sociais, ela queria
fazer conteúdo de maquiagem, conteúdo de moda, porque ela via que isso dava certo, só que ela não era muito o estilo dela. Até que ela percebeu que ela era engraçada. Tipo, ela teve que perceber que ela era engraçada, porque, enfim, alguém falou pra ela, foi um momento ali. E daí ela percebeu que era esse tipo de conteúdo que fazia sentido pra ela, mas porque tem a ver com ela, né? Se você é mais extrovertida, você vai fazer um tipo de conteúdo. Se você é mais introvertida, você faz outro. E a sua roupa, né? A forma como você se posiciona também tem a ver com isso. Não adianta a gente querer, né, copiar a pessoa porque da pessoa tá dando certo, mas você não é a pessoa. E daí não vai dar certo, né? Então acho que é um pouco isso. E assim, uma outra coisa que eu penso também é que tá tudo bem se você quiser usar blazer e alfaiataria. Eu, por exemplo, hoje estou de blazer. Não uso sempre blazer, mas hoje eu estava afim e coloquei um blazer. E tá tudo bem. E se você quiser viver todo dia de blazer e você se sentir bem assim, tá tudo bem também. Mas eu acho que o que não é legal é você fazer isso porque as outras pessoas estão fazendo, né? Porque daí, tudo aquilo que você falou, você perde a autenticidade e daí você não vai conseguir passar confiança porque você não tá sendo você. E toda essa situação que realmente pega. E um ponto que você falou também que eu achei muito interessante. Eu tenho um pouco de medo de furar a minha bolha na produção de conteúdo. Eu tenho um pouco do medo. Eu penso bastante nisso, assim, sempre que eu vou produzir um conteúdo, eu sempre penso no que eu tô posicionando. Isso aqui que eu tô posicionando é realmente o que eu acredito? Se alguém vier bater em mim por causa disso, eu sustento. E eu sempre alinho o meu conteúdo com isso. Mas eu confesso que eu tenho esse pé atrás do hate, dessa questão de não estar pronta, sabe? E como você comentou sobre isso, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência de como que foi isso, como que você lidou bem com isso, se teve alguma coisa que passou pela imagem mesmo, de você se sentir confiante, ou se foi uma coisa mais interna, porque acho que é uma coisa que deve acontecer com bastante gente, eu sinto aqui, né, com bastante empreendedoras, porque, né, é mais ou menos a mesma coisa que todo mundo passa, né, você se posiciona, mas você não quer que as pessoas venham te atacar no seu Instagram, né? Teve duas situações que isso aconteceu. A primeira situação, eu estava contando uma história de quando eu estava na advocacia, e aí eu quis fazer um paralelo ali sobre posicionamento, sobre você usar a sua imagem e estabelecer limites para como as pessoas vão tratar você. O meu objetivo com aquele conteúdo era falar que é você que impõe os limites. Então, se tem alguém te tratando mal, se tem alguém faltando respeito, te deixando no vácuo, a culpa é sua porque você não tá impondo limites. Só que o jeito que eu falei ficou um jeito muito preconceituoso com o exemplo que eu dei inicialmente, com esse paralelo que eu fiz na advocacia. E aí começou a chover um tanto de pessoas falando e nossa, que ridículo, nossa, que isso, nossa, que aquilo. Até que veio um comentário específico de uma pessoa que ela discorreu ali o ponto de vista dela. Olha, eu entendo a sua mensagem central, vejo que você quis fazer um paralelo aí com o posicionamento, mas eu vejo que você foi infeliz na forma como você falou. Não precisava ter falado desse jeito, usado esse assunto dessa forma. Ali eu coloquei o meu peso na consciência e, cara, realmente teve um erro de comunicação aqui. A minha imagem estava boa, eu senti segurança, só que o jeito que eu falei não foi da forma como as pessoas estavam ouvindo. Teve um ruído aqui no meio do caminho. Nesse sentido, eu coloquei o pé atrás, assumi o meu erro, tirei o vídeo do ar. Realmente houve um erro da minha parte. Na segunda opção, era um conteúdo que eu fiz sobre a consultoria de imagem da Maíra Card, que estava dando um bafafá lá na rede vizinha, deu um bafafá aqui também. E teve algumas posturas da consultora de imagem que eu não concordo. E eu citei alguns exemplos e citei o meu ponto de vista sobre como deveria ser a consultoria de imagem da Maíra Card e o que eu vi ali como um erro, não um erro de consultoria, um erro da profissional, mas um erro ali na relação entre cliente e profissional. Eu tenho certeza de tudo que eu falei, eu defendo, eu seguro, eu sustento tudo aquilo, porque é o que eu realmente acredito. Eu acho, sim, eu ainda lembro que eu começo o vídeo assim, o problema da consultoria da Maíra Card não é sobre imagem, é sobre empatia. E eu defendo a parte de que a consultora não estava tendo empatia para com a sua cliente, querendo empurrar o seu gosto pessoal em detrimento do que a cliente estava querendo. Porque era nítido nos vídeos que a Maíra estava super desconfortável lá com o que ela estava usando, não gostava de nada, enfim. E eu continuo acreditando nisso.
Aham. Eu fui revisitar o vídeo várias vezes, não acho que tenha sido um vídeo que atacou a profissional, eu estava atacando a situação e a postura, mostrando o meu ponto de vista. E teve muita gente que comentou, que falou que eu estava errada, que falou que eu estava certa, que isso era ridículo, que na verdade isso não era nada de empatia, era só porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá o vídeo viralizando até hoje. Aham. A hora que eu vi os comentários e eu vi que aquilo ali não era mais sobre a Camila, não era sobre a minha opinião, mas as pessoas estavam expressando a opinião sobre aquele assunto, cara, não vou esquentar minha cabeça com isso, não. Uma coisa é o erro ser meu e a gente precisa ser humilde para assumir quando a gente erra, todo mundo Claro. erra. Outra coisa é as pessoas começarem a destilar ódio, a destilar comentários, sem pé nem cabeça, querendo te atacar ou te defender sem motivo nenhum aparente, sendo que nem te conhecem. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ter muita inteligência emocional e muito preparo mesmo, muita confiança em nós para saber separar isso. Cara, quando é o meu erro e quando é só a pessoa destilando ódio porque é isso que ela tem. Eu tava até fazendo algumas sequências de stories agora antes da gente entrar em live. E eu me lembrei muito disso, eu até respondi isso em uma das caixinhas, que as pessoas elas entregam aquilo que elas têm. Eu não consigo entregar algo que eu não tenho. Eu não Sim. consigo entregar um amor se eu não tenho amor. Eu não consigo entregar confiança se eu não tenho confiança. Então, se aquela pessoa tá destilando ódio em mim, é porque o que ela tem é ódio. Não é mais sobre mim, é sobre ela. Então Sim. a gente precisa saber separar isso, sabe? Eu acho que separando, tirando a gente do centro do mundo de nossa, a culpa é minha, tudo acontece de errado comigo. Ai, meu Deus do céu, nada dá certo. Se a gente sai desse meio de se vitimizar demais ou tudo a culpa é minha, a gente consegue ver a situação de uma forma mais clara, mais objetiva e analisar o que que é um erro meu e o que que é ódio do outro. Legal. Ah, eu adorei, achei muito boa a dica, vou levar pra mim, porque no final das contas a gente quer que o vídeo viralize, né? Mas ao mesmo tempo você fica. Será que eu quero mesmo? Exato. Bom, e uma pergunta que eu adoro, chegando mais, né, pra finalizar aqui o episódio. Uma pergunta que eu gosto de fazer pra todo mundo que vem aqui, porque eu sou super fã de livros, você tem alguma indicação de livro sobre branding, imagem pessoal, ou qualquer tema relacionado que você pode indicar pra gente? Cara, eu não vou indicar livro de estudo. Eu sou o tipo de leitora, gente, eu amo romance. Eu amo a Tranquilo, fantasia. pode indicar. Eu amo histórias. Eu sou apaixonada por histórias. Eu fui tentar revisitar a minha estante de livros ali e todos os livros de inteligência emocional, de desenvolvimento, de autoajuda, de finanças, todos os livros que tem ali na minha estante disso não são meus. Os meus livros são todos de histórias, historinhas de romance, história de fantasia. E assim, um livro que não, vou indicar só um. Será? Fique à vontade. Tenho alguns aqui para indicar, já indiquei eles no meu perfil algumas vezes. Um deles se chama Perdida. É um livro nacional, inclusive. O nome da autora, se eu não me engano, é Karina Risse. É um livro de uma menina que ela tá ali no século XXI e acontece um negócio e ela viaja no tempo e volta 200 anos no passado e se apaixona por um cara lá. Toda essa questão do romance sendo o foco de tudo e tudo mais, a história conta como ela precisa se adaptar a costumes, a roupas, a forma de falar, que não é da época dela, ela não conhece. Imagina, 200 anos atrás, os costumes, Outros. tudo, era tudo diferente. Então ela tem esse desafio de tentar se adequar em um tempo que não era o dela. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que ela, como uma mulher do século XXI, o sapato dela preferido é um All-Star. Ela é muito do conforto. E, gente, ela coloca vestido de gala com um All-Star. Ela não abre mão do conforto. Várias cenas dos livros mostram, porque o vestido era assim, assado, tentei colocar uma sapatilha. Nossa, doeu o meu pé, não vou usar isso nunca mais na minha vida. Cadê meu All-Star? Então, assim, essa não é birra, mas essa força de vontade dela de, ok, eu estou em um tempo diferente, eu estou em crise,
Eu viajei no tempo. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas não tô nem aí. Eu vou continuar usando o meu All-Star. Isso pra mim é o auge da autenticidade, da autossegurança, de as circunstâncias podem mudar o tanto que for, mas eu não abro mão daquilo que é importante pra mim, que é o meu conforto e que é aquilo que me conecta comigo. Eu amo All-Star, eu vou continuar usando All-Star. Então esse livro pra mim me trouxe uma lição muito forte sobre imagem pessoal. E falando de um livro um pouco mais famosinho, que é da série de Bridgertons. Na saga, na saga da Netflix, na série da série mesmo, é a terceira temporada, que é a temporada do Colin e da Penélope. Da Penélope. Nos livros, ele é o quarto livro. E assim, pra mim, a transformação de imagem da Penélope é a mais significativa e a mais linda de todas. É mesmo. Porque ela é a pessoa mais descredibilizada de toda Londres, lá da história de onde acontecem os livros. Tem toda aquela questão do romance de época, então toda aquela cobrança com as mulheres. E ela usa a voz dela, não vou dar muito spoiler aqui pra quem não assistiu, mas ela usa a voz dela de uma forma assim incrível. Ela acha um lugar pra colocar a personalidade e a essência verdadeira dela. E quando ela cansou de sofrer preconceito dos outros por ela ser acima do peso, porque ela era cara de novinha, porque